E aí eu te pergunto, como é que está a mudança aí nos ares com relação a um tema espinhoso, que é o chamado orçamento secreto? O ministro Flávio Dino manteve a suspensão do pagamento das emendas do chamado orçamento secreto. O que disse o ministro Flávio Dino? Palavras dele. É grave e inaceitável o descumprimento de decisão judicial da Corte, que julgou inconstitucional o pagamento sem transparência. Então, o que temos até o momento é tempo fechado ou mantido, sem acordo por aí. Sem acordo, eu ia fazer essa brincadeira também, esse paralelo. Tempo fechado e a seca para os parlamentares continua. Eles não vão poder usar e destinar recursos das emendas parlamentares de comissão e o que restou das emendas de relator, que foram apelidadas de orçamento secreto justamente por elas não terem aquela rastreabilidade necessária para que haja uma transparência como é esperado dos recursos públicos, da destinação dos recursos públicos. Então, ontem, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que é responsável por analisar esses casos, que antes dele estavam com a ministra Rosa Weber, que se aposentou no final do ano passado, em outubro do ano passado, o ministro tomou a seguinte decisão: ficam suspensas as emendas emendas parlamentares de comissão e o que sobrou das emendas de relator, que é o orçamento secreto. Por quê? Porque, de acordo com ele, o Congresso e o governo federal, do qual ele já fez parte, não cumpriram com as ordens da Justiça, não cumpriram com as ordens do Supremo Tribunal Federal, não apresentaram soluções e nem cumpriram com as determinações que foram apresentadas. Ou seja, esse mecanismo de pagamento de emendas parlamentares segue não tendo rastreabilidade e nem transparência, ou seja, não se sabe para onde esse dinheiro vai, quanto desse dinheiro vai e para qual finalidade esse dinheiro é usado a partir do momento que um parlamentar ou a comissão faz esse pagamento para as bases eleitorais. O ministro disse que permanece grave e inaceitável esse quadro de descumprimento e determinou que seja mantida essa suspensão. O orçamento secreto ele foi declarado inconstitucional no final de 2022, entre o governo de Jair Bolsonaro e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ontem houve uma conversa, houve uma audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal para entender em que pé que está essa situação. E o que o ministro disse na conclusão dessa conversa, que contou com a participação da Advocacia Geral da União representando o governo, do Senado, da Câmara representando o Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da República, ele afirmou o seguinte: que o Congresso se limitou a apontar soluções que devem ser definidas em um projeto de lei que ainda nem começou a tramitar e que o Congresso não indicou os deputados e os senadores que deixaram de prestar informações sobre os repasses. Uma tentativa de blindagem, então, dos deputados e dos senadores que não estão seguindo o que prevê a legislação com relação à transparência. E que o governo federal informou que 56% das emendas não foram identificadas e que o governo não consegue garantir a precisão dos dados até que o Congresso Nacional envie as informações. Então ficou um jogo do empurra. O governo falou que não consegue detalhar porque não recebeu também essas informações do Congresso. O Congresso não passou as informações para o governo e disse que os parlamentares também não passaram. Então, em meio a essa indefinição, em meio a essa falta de informação, o ministro determinou a continuidade da suspensão dos pagamentos das emendas de relator, o que sobrou delas, e de comissão. Ou seja, o orçamento secreto segue suspenso até que haja transparência e rastreabilidade para saber quem que paga, quanto paga e com qual finalidade paga. Lembrando, isso politicamente dá uma treta grande, assim como aconteceu com as outras emendas parlamentares, com as emendas PIX, fez com que o Congresso liberasse, destravasse aquelas propostas anti-STF que a gente vai tratar logo mais. Então, isso dá um caldo político que complica a situação e que agrava o ânimo entre o Legislativo e o Judiciário, Carol. Acaba envolvendo todo mundo, né? Executivo, legislativo, judiciário, os três poderes envolvidos nesse imbróglio. Então, a questão é: a seca continua nesse momento para o Congresso. Theo Cury.